Então, vamos ler hoje Mateus, capítulo 25, na sequência, né? E aí, assim que terminar Mateus, a gente vai começar o Apocalipse. Então, vamos lá. Então, o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sem juízo e 5 prudentes. As sem juízo, ao pegarem as lamparinas, não levaram azeite consigo. As prudentes, junto com as lamparinas, levaram também frascos de azeite. Como o noivo estava demorando, todas elas cochilaram e dormiram. À meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens acordaram e prepararam suas lamparinas. As sem juízo disseram às prudentes: Dei-nos do seu azeite, porque nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes responderam: de jeito nenhum. Poderia não ser suficiente para nós e para vocês. É melhor vocês irem até os vendedores para comprá-lo. Enquanto elas foram comprar azeite, o noivo chegou. As que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi fechada. Finalmente chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Ele, porém, respondeu: Eu lhes garanto, não conheço vocês. Estejam vigilantes, portanto, porque vocês não conhecem o dia nem a hora. Porque o reino dos céus é como um homem estando para viajar, chamou seus servos e entregou seus bens para eles. A um ele entregou 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1, e cada qual segundo a própria capacidade. E partiu. Imediatamente, aquele que tinha recebido 5 talentos negociou e, com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, aquele que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas aquele que tinha recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor desses servos voltou e foi acertar as contas com eles. Aproximou-se aquele que tinha recebido 5 talentos e lhe perguntou, de novo, aproximou-se aquele que tinha recebido 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: O senhor me deu 5 talentos. Aqui estão outros 5 talentos que lucrei. O senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria de seu senhor. Aproximou-se o que tinha recebido 2 talentos e disse: Ó Senhor, o Senhor me deu 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que lucrei. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria de seu senhor. Aproximou-se também o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não semeou e recolhe onde não espalhou. Fiquei com medo e fui esconder seu talento na terra. Aqui está o que é seu. O senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não semeei e recolho onde não espalhei. Então você devia ter depositado meu dinheiro junto aos banqueiros. Ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e o deem para aquele que tem 10 talentos. Pois a quem tem, lhe será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. E o servo inútil, atirem-no fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Então ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará
as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita: venham, benditos de meu pai, recebam por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo, pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me acolheram. Estava nu e me vestiram. Estava doente e me visitaram. Estava na cadeia e vieram me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te acolhemos, nu e te vestimos? E quando é que te vimos doente ou na cadeia e fomos visitar-te? E respondendo, o rei lhes dirá: eu lhes garanto, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, ele dirá aos da esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me acolheram. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não me socorreram. Então também esses responderão dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou na cadeia e não te servimos? Então ele responderá: eu lhes garanto, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses mais pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Então estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Uou! Pesado esse Amém. capítulo, hein? Muito bom. Esse capítulo é polêmico, porque aqui tem trechos que eu cito muito, entendeu? E eu preciso saber se eu estou citando certo. Mas, pô, eu queria começar com a dos talentos, né? Não, vamos pra da lamparina primeiro. Tá tudo bem. Eu vou lembrar depois. E aqui ele fala da questão das virgens, gente. Eu não quero ir muito além nas minhas perguntas, porque eu não tenho muitas dúvidas nesse trecho. Mas se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Mas o que eu entendi daqui dessa parábola das virgens foi o seguinte: foi que assim, tipo, as pessoas deixam para se preparar muito em cima da hora. Então, tipo, tem gente que chega e fala: ah, beleza, quando eu morrer eu falo que eu me arrependo das coisas que eu fiz e tá tudo certo, né? Ou, no futuro eu vou melhorar a minha conduta. Hoje eu não tô nem me importando com isso. E aí seria, tipo, as mulheres que não levaram o azeite, né? As virgens que não levaram o azeite para a vinda do noivo, né? Já as que levaram o azeite são as pessoas que ficam se policiando, tanto com as questões morais da lei de Deus, quanto com as questões também de tratamento com as outras pessoas, com os mandamentos no geral, né? Essa é a minha impressão disso. O que vocês acham? Eu acho que não é nem foi. É questão de. Que eu vejo muito nessa parábola. É que a gente não sabe quando que vem. A gente não tem a mínima ideia. Que é o que. Eu não lembro quando que Cristo fala que só o Pai sabe o tempo. Mas eu acho que é bem por aí. Tem que estar preparado, porque a qualquer momento ele pode vir. Então, se a gente não tiver de olho, não tiver preparado, pode ser que ele venha e a gente esteja longe. E eu acho que quando falo azeite é justamente isso. É você estar sempre lá, sempre cheio da presença, sempre buscando ele, sempre tá buscando sua presença, sempre enchendo da sua presença, para que quando ele vier, ele te conheça. Ele consiga te ver. Mas aqui ele está se referindo à volta dele ou a sua morte? A volta dele, pelo que eu entendi. Quando ele vai chamar todo mundo,
Então, pelo que eu entendo, quando a volta dele, quando ele for chamar todo mundo pro seu reino. Então, tá referindo já após a morte e a ressurreição dele. A segunda vinda. Esse é meu entendimento. Quando ele vai aparecer no céu. Parousia. Aí vem a polêmica que vamos deixar para os próximos capítulos. Quando vai falar de Apocalipse. Mas, resumindo, quando ele vier e chamar o povo dele. E tá falando assim, quem tá com azeite, Cristo vai ver e vai chamar. Quem não tá com azeite, ou seja, quem tá perdido no mundo, não te conhece. Quem é você? Não te tem ideia quem você é. Aparta de mim. Existe uma possibilidade da segunda vinda de Cristo ela ser individualizada para o horário da morte de cada uma das pessoas? Essa daí acho que é uma polêmica difícil. Vocês já ouviram falar essa teoria? Eu andei pensando isso esses dias. Eu já vi algumas coisas, eu nunca me entrei. Mas o que eu penso, assim, depois que morreu, vamos entrar num estado como se estivesse dormindo. Então, a gente não vai ter noção do tempo passado. Se passou 1 minuto, se passou 1 hora, se passou mil anos. Ah, sim. Então, isso que eu acho. Eu acho que essa questão da volta de Jesus e tudo, a gente vai acabar discutindo bastante quando a gente estiver vendo o Apocalipse, né? Mas, verdade. Pensando nessa questão das 10 virgens aí, acho que muitas vezes a gente pensa e até prega o evangelho como algo muito exclusivo do futuro, né? Tipo, da salvação, como pensando na vida eterna, e que de fato é isso. Obviamente que Jesus nos salvou para que a gente tenha a vida eterna junto dele. Só que não é só isso, né? Não é somente no futuro. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus e temos ele como nosso Salvador, isso já nos transforma desde já, né? Aqui nessa terra, nós já passamos a viver para ele, e acho que falta um pouco desse foco muitas vezes no nosso pensamento, de saber que não é depois eu acredito, mas depois eu vejo isso, vou viver como eu quero aqui, depois eu aceito, mas justamente porque a gente não sabe quando ele vem, é que a gente precisa entender isso e deixar que ele transforme a nossa vida agora, né? Acho que nesse sentido também que vai o texto. Sim, sim. Eu quero complementar, na verdade, com o capítulo 24, para dar o contexto dessas virgens aqui. No capítulo 24, quando a gente falou na semana passada, quando Jesus falou que quando ele viesse, né, seria como nos tempos de Noé, muitos estariam se casando e tal, né, curtindo a vida, e vão ser pegos de surpresa. E aí as 10 virgens comentam a mesma coisa. Então o problema não está no seu cotidiano, né, no seu trabalho, você está lá trabalhando, você tá fazendo compra, você está casando e tal. O problema é quando o seu foco é somente isso. Então esse é o perigo de você estar fora da igreja, porque quando você está fora da igreja, seu foco acaba sendo no seu cotidiano, no seu dia a dia, você não tem tempo para estudar em comunhão com os irmãos, porque a igreja nada mais é do que uma comunhão entre os irmãos, uma reunião. E aí vocês estão lá conversando, como a gente está fazendo aqui agora, né? Aqui é uma igreja, aqui é uma comunhão. Nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos nos preparando. Então, quando a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo coisas do cotidiano, e aí você se perde no tempo. E aí quando você vê, o seu tempo já passou, às vezes você já morreu, aí entra essa questão que você está falando, né? A pessoa morreu, acabou para ela, entra o juízo para ela. Então aí não tem mais chance de salvação ou de nada, né? Morreu, entrou o juízo. Só que a volta de Jesus só vai se dar geral para todo mundo. Então, quando Jesus voltar, aí sim recebe o prêmio da vitória ou a condenação. Tem uma parte que o versículo 10, que da parábola fala, né? Fechou-se a porta. E aí, junto com aquela parábola quando ele faz a referência com os tempos de Noé, né? Esse fechou-se as portas,
no meu entendimento, é a porta da graça. Então, assim, no fim dos tempos, quando a maldade estiver já estabelecida e tudo mais, vai ter a grande tribulação, que a gente falou semana passada. Na grande tribulação, não vai haver arrependimento mais. Então, quem foi mal, vai continuar sendo mal. E quem é de Deus, o povo que foi separado, né, aqueles 144 mil separados, não é literal o número, mas é um grupo que vai ser separado das pragas e tudo mais. Esses já estarão salvos. Mas isso aqui já está se referindo ao fins dos tempos, à tribulação. A esse É a fechamento porta da graça fechar? é isso. Não é o momento da sua morte? Não, dos que Porque morreram quando sim, a mas aqui porta está se fechou... referindo, aqui está se referindo aqui na parábola, na chegada do esposo. Então, quando o esposo Tá. chegou, na hora do casamento, na hora da celebração da festa, já as 10 virgens, as 5 já estavam na festa. As outras 5 não puderam entrar mais. Então aqui a gente fala simbolicamente fechamento da porta da graça. Mas é lógico, aqui é uma interpretação, tá? Mas eu acho que encaixa mais na questão da grande tribulação, quando vai ter o povo de Deus, os que vão estar vivos naquele momento, vão ser tempos difíceis, a marca da besta, a perseguição e tal, morte e tal. O povo de Deus separado do povo, os ímpios. Como foi no Egito, né? As pragas caíram somente no povo ímpio, dos egípcios. Aí você vê como é legal, né? Cada versículo que você pega dá pra fazer uma pregação, né? E alguém vai falar mais alguma coisa aí? Coincidência? Opa, eu tava mutado, falando mutado. Não só isso que você falou. E também relacionar com outros trechos da Bíblia, né? Ah, com Então, certeza. mas não, pra mim tá, tipo, tá claro que isso aí então se refere à segunda vinda de Cristo, né? Isso. Não se refere a outra coisa. Beleza. E a questão da preparação é isso que vocês falaram, né? Tipo, a pessoa está em estado de graça, procurar viver em estado de graça, em estado de... Vigilante, entendeu? Vigilante. em estado de santidade, né? Sim. Sim. Buscando o Entendi. Senhor, né? Uhum. Beleza. Essa Por parte isso aqui que tá aí, tranquila. por isso que aí já entra a questão dos talentos, que será dado como uma continuação. Porque os talentos que Deus dá para cada um de nós é diferente. Então, são os dons que o Espírito concede para nós. Então, o que você tem feito com os talentos que você recebe é o que vai definir aonde você tem investido e aonde está a sua mente, seu coração. Então, tem gente que recebe vários talentos aí e é utilizado para benefício próprio. Então, ela não está preocupada com o reino, ela está preocupada consigo mesmo. Aí essa pessoa vai colher os frutos disso, e é terrível, né? Como a própria texto diz aqui, ranger de dentes e tudo mais. Então a gente tem que se preocupar com os nossos talentos, não só financeiros, mas com vários tipos de dons, né? A pessoa que tem inteligência, o filósofo, o cantor, o pregador, a pessoa que faz caridade, né? A pessoa que tem dom para abrir uma ONG e tudo mais, viajar. Então, tudo que você tem na sua mão é o seu dom. Tem que ser grato pelo que você tem e você tem que utilizar isso, entendeu? Em favor Do evangelho. do evangelho. Tá, eu entendi. Mas então, assim, aqui a gente tem trechos muito fortes, entendeu? Nessa parábola. E aí, eu entendo da mesma forma que você, Pedro, que
São talentos que Deus deu diferentes para cada pessoa e que as pessoas têm que usar isso, eu não sei se bem para o evangelho, mas para ajudar as outras pessoas, para tentar tornar um mundo melhor. Você tem que usar os seus talentos para fazer com que você seja o sal do mundo, o sal da terra, né? Sim. Eu vejo Tá. que daí como realmente tem que multiplicar. E o talento, vamos dizer assim, vamos falar uma analogia, o talento está em você, só vai conseguir multiplicar se você expandir para outra pessoa. Então eu vejo muito isso. O que você está fazendo? Você vê um talento, você está guardando para você, não está servindo de nada. Exato. Você está ensinando para outra pessoa, você está ajudando outra pessoa com esse talento, aí vai tudo que foi dito, aí ação social, enfim. Mas o que você está fazendo com ele? Você está usando só para você enriquecer, só para você fazer? Seria o guardar na terra. Uhum. Guardar no banco, acho que seria. No banco, para mim, eu faria uma analogia, não sei se é certo, se é errada, mas como você vê uma obra que está sendo feita, vou patrocinar. Você está ajudando. Você tem um recurso, você está ajudando na obra, mas não está se envolvendo como poderia, vamos dizer assim. A gente está fazendo uma parte. Não está totalmente longe. Foi uma analogia mais ou menos assim. E aí vem os que realmente entraram e mergulharam e fizeram tudo, né? Sim, sim. Não, eu vou acrescentar uma informação aqui que eu acho importante. Isso que você falou faz sentido. Aqui na Bíblia de Jerusalém tem algumas medidas e pesos antigos, né? Por via de comparação. E aqui tem até o quanto vale um talento. Um talento é uma moeda bem valiosa, né? Eu não sei se é uma moeda. Não, é uma medida de peso. Talento é uma medida de peso. E vale 34,272 quilos. Então, geralmente o talento, quando fala assim, se me falha a memória, posso estar enganado, era de ouro. É de ouro, é. Então você vê, 30 quilos de ouro. 35 quilos de ouro. Não é pouca coisa. Exato. Então, realmente é uma medida de peso, né? Só que aqui a referência que ele cita não é do Novo Testamento. É do Velho Testamento. Ele cita Ezequiel. Mas, enfim, é interessante porque aqui a gente pode ver que essa questão dos talentos, ela está falando de um peso, né? Então, talvez a compreensão de um talento, quando Jesus estava fazendo essa parábola para as pessoas, era de uma medida de peso mesmo, sabe? Que eles usavam no dia a dia. Então, tipo, eu quero um talento de sei lá o que eles consumiam naquela época. Eu quero um talento de trigo. O cara tá comprando 35 quilos de trigo, né? Então, 35 quilos de trigo não é tanta coisa, né? Daria para bastante tempo, mas... Vocês enxergam essa medida de peso nessa parábola ou não? Vocês enxergam como talento mesmo? O talento aqui é nessa questão de moeda, mas o foco não está no talento, né? O talento ele está usando uma forma medida de moeda para falar sobre as coisas que Deus deu pra gente. Eu também entendo a mesma coisa. Só que é uma parábola, né? Então, um patrão que deu aos seus servos e tal. Então, o foco não está no talento, mas sim no contexto da parábola, né? Sim. Em algo que foi confiado a eles e que eles tiveram responsabilidade sobre aquilo, e que a grande lição é que eles foram fiéis no pouco, então
Deus confiaria muito mais. Deus, no caso, o patrão, né? Confiaria muito mais a eles. Uhum. Sim. Sim, eu entendo também por aí, que é algo de valor, não é. O talento, quando ele fala, é alguma coisa preciosa. Não sei se é ouro, se é prata, se é algum bem dele, enfim, o que é que seja. Mas, e realmente o que o Pedro falou é verdade. Não há o foco, o talento em si, e sim o que é feito com ele. Como que é Entendi. cuidado desse talento, desse bem do chefe deles. E a gente tem que usar isso para multiplicar. Sim, para fazer isso se espalhar, né? Pelas pessoas ao nosso redor. Toda parábola ela tem esse intuito, né? Ele conta uma história com pedaços assim, da realidade, com um ensinamento mais profundo do contexto, né? Então Uhum. ele pega, como a gente conta fábulas, né? A gente conta uma fábula, a história da lebre e da tartaruga. A lebre estava na frente e tal, então você pega a realidade, animais que existem. Aí a lebre parou no final da corrida, dormiu e a tartaruga passou. Então aí quando você vai ver, tem uma construção, um ensinamento nisso, né? A mesma coisa, Jesus era mestre em fazer, né? É uma forma muito didática, muito, muito compreensível, uma forma mais lúcida de você compreender o reino de Deus, de você compreender salvação, coisas que são complexas, entende? Então, a Uhum. complexidade, por exemplo, se você for conversar com um muçulmano e falar que Jesus é Deus, para ele é uma coisa irracional, ilógica. Você vai falar, mas aí Deus não é imutável, Deus não é eterno e tal, porque ele morre. Então eles vão argumentar. Para explicar para ele, eu teria que contar parábolas, eu teria que contar algo para que ele possa relacionar com essa história de que Jesus é Deus. Então, coisas que são muito complexas, eu preciso facilitar a compreensão do ouvinte. Então, é o que Jesus fazia Uhum. muito, usando parábolas. Sim, Jesus sim. é inteligente demais, velho. Naquela época, contar umas parábolas dessa aqui é É. surreal, né? E acaba que Não, essa questão exatamente. de multiplicar os talentos, né? Como o Dainese falou, de fazer isso multiplicar na direção das pessoas ao nosso redor e tudo, já entra também no terceiro trecho desse capítulo, né? Que ele vai falar que aquilo que a gente faz para as outras pessoas, a gente pode não estar vendo fisicamente Deus ali, mas fazendo o bem pelo nosso próximo, é como se a gente estivesse fazendo isso por Deus. Então, até quando o Pedro falou antes, né, que a gente faz isso pelo Evangelho. De fato, a gente fazendo isso pelas pessoas, a gente tá fazendo isso pelo Evangelho, porque a gente tem sempre que se lembrar que a gente precisa obedecer a Jesus no sentido de fazer boas obras, mas que sempre a maior necessidade de qualquer ser humano, acima de qualquer necessidade física e material, vai ser a necessidade espiritual dessa pessoa, né? Então, o padrão do bem que a gente pode fazer pelo outro sempre vai estar pelo padrão do que Jesus ensina pra gente. Então, quando a gente está fazendo bem para as pessoas, a gente está fazendo isso pelo Evangelho também, por obedecer aquilo que Cristo nos mandou. E aí acho que vai nesse sentido que já entra nesse terceiro trecho. Sim, sim, Tem mas só para uma coisa. concluir, diga. Pode falar, pode falar. Não, é uma frase que me deixou, antes da parte escatológica desse trecho que a gente leu, tem também a questão de que ele falou o seguinte: pois a quem tem lhe será dado, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. O Uhum. que isso significa? Por isso que você tem que ver a continuação, né? Que aí, como a gente está falando, essa parábola ela puxa uma realidade. Aí quando você vai ver a explicação dela, está no que a Priscila falou agora no final.
a separação entre os bodes e as ovelhas, em que umas vão receber o reino e outras vão sofrer o castigo. Uhum. A retirada desses talentos nada mais é do que a retirada do reino mesmo dessa pessoa. É a punição. Essa pessoa vai ser punida pelo mau investimento dela, por ela ter guardado os talentos dela. E aí Jesus explica quando você guarda o talento e quando você não guarda, né? Então ele dá essa alusão de ajudar o próximo. Tem uma frase que eu vi na internet que é muito legal, né? Amor não é sentimento, amor é mandamento de Deus. Porque o sentimento, ele acaba. Então, quando Deus manda a gente amar até mesmo o nosso inimigo, é uma ordem. Não é para você sentir isso, é para você simplesmente fazer isso. Então, Uhum. eu não gosto de fazer essa obra aqui. É mandamento, é para você cumprir, não é para questionar ou tal. Por isso que o mundo ele vai se perdendo, é profecia bíblica, né? Que o mundo vai acabar o amor vai se esfriar. Porque as pessoas estão sendo guiadas por sentimento, por prazeres, e os prazeres humanos são momentâneos. Então, por isso que os casamentos estão terminando, por isso que a felicidade das pessoas é insaciável, elas querem toda hora prazer, é festa, é droga, é bebida, e no dia Sim. seguinte ela tá lá triste, ela vai enfrentar uma realidade que não é aquela da rede social. A rede social é tudo lindo, então a pessoa vai viver sempre essa vida triste, né? Agora o cristão não, o cristão ele vive um mandamento de amar independente de sentimento. Aí por isso que o cristão ele tem que ser casado com uma mulher, por isso que o cristão ele tem que ter um compromisso no trabalho, ele tem que ter um compromisso com Deus, compromisso com tudo que ele toca, tudo que ele vive. Então o cristão ele tem que, como você fala, tem que ser sal deste mundo. Se eu for um sal sem gosto, eu vou ser jogado fora, não serve para nada. Sim, ele tem que ter Né? influenciado pessoas, né? E colocado isso adiante. Mas isso aqui, essa frase específica que eu acho muito, essa frase específica, tipo, o que eu achei ela realmente muito, muito, sabe, confusa. Eu acho que conclui, Dainese, esse exemplo todo que ele tá dando, tipo, aquele que multiplicou os talentos, ele foi fiel no pouco e ele vai receber ainda mais. Por isso que aquele que tem vai receber ainda mais. Agora, aquele que não multiplicou o talento, que enterrou, que guardou para ele mesmo, até aquele pouco que ele tinha, porque ele não foi fiel naquele pouco, aquilo vai ser tirado dele. Acho que é uma conclusão mesmo do que ele já vem falando até aí. Mas será que isso também em vida? Então, tipo, quem tem muito dinheiro lhe será dado. Não, Não, porque então. está relacionando. Porque todo o capítulo está falando da volta de Jesus. Está falando do casamento, ou está falando da retirada, ou a separação dos bodes, das ovelhas. Então, está sempre. O contexto está falando da volta de Jesus. Ele não está falando da vida. Lógico que você consegue trazer algumas coisas, mas não necessariamente na vida você vai ser uma pessoa que vai perder sua riqueza. Muita gente que é milionário aí não quer saber de Deus. Você vê cantoras, você vê pessoas que servem nitidamente ao diabo e estão cheias de bênçãos, entre aspas, né? As bênçãos é bênção demoníaca. E não vai, e não Entendi. perde. Não perde. É, Pode acontecer de perder? Pode, mas não necessariamente está atrelado a essa parábola. que é o que a Uhum. gente começou falando também, que o foco aí não é o talento, a medida, o dinheiro em si, mas o que é feito com ele. Então não é uma relação direta com quem é rico vai ficar mais rico, quem não tem dinheiro vai perder. Não, é justamente pela fidelidade àquilo que Deus confia a gente. Tipo, ele confiou ali na parábola 5 para um e 2 para o outro. Cada um fez o melhor com o que tinha ali. Então, acho que o foco não é o quanto um tem, o quanto outro tem, mas
da fidelidade. O que Deus quer de nós é fidelidade, independentemente da quantidade que Ele colocar à nossa disposição. Entendi. E esse é o perigo de você pegar trechos isolados da Bíblia, porque você pode fazer desse trecho coisa que ele não está dizendo. Então, por exemplo, você vê hoje muito nas igrejas a teologia da prosperidade, que hoje é o coaching, né? Os coaching estão em alta aí. A pessoa pega esse trecho aqui e fala, quantos talentos você tem? Ah, você tem sei lá, hoje eu tenho R$1.000 aqui na minha conta. Então dá aqui para a igreja e você vai receber o dobro disso. É o que está dizendo a parábola aqui. Tá dito aqui, ó, talento, você guarda, você pega esse dinheiro, investe aqui na igreja e você vai receber o dobro dele. Nossa, mas muito bom você falar isso. Faz E tem sentido. muitas pessoas que tá escrito, tá no texto, a pessoa não tem como questionar porque tá no texto, e pronto, a pessoa vai dar para a igreja, porque tá escrito, Estão e Deus fazendo isso está a rodo. prometendo a bênção. Aí tem muita igreja que fala assim, ó, se você é pobre, é porque você não está sendo fiel, porque Deus é rico, Deus é milionário, Deus tem, tudo é de Deus, ele quer te dar tudo. Só que você tem que pôr a sua fé em prática, então você tem que devolver o que você tem. Então quanto você tem? Vou dar aqui. Isso é oferta, não é dízimo, né? Então você vai dar tudo que você tem esperando receber o dobro. Pronto, você foi enganado por estelionatários, porque o contexto não está falando disso. Então, isso serve para todos os textos da Bíblia. Você vai pegar um trecho aqui, ó, tá escrito isso aqui. Tá bom, tá escrito. Mas o contexto permite isso, aí você tem que ver o contexto do capítulo, outros escritores sobre o tema. Então, essa é a importância de fazer uma teologia correta, é isso, é pegar vários textos sobre o tema e aí você vê a coerência de todos eles. E isso acontece, é por isso que tem tantas igrejas, né? Porque cada um vai pegando lá e fala, tá aqui, tá ali e tal. E existem vários debates sobre vários temas. Não, é bom você ter citado isso, porque tem mesmo, né? Tá cheio de gente falando isso. Muito. Teologia da prosperidade usa muito isso. Mas beleza, e aí ele termina aqui essa parte com e o servo inútil atirem-no fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Estou fazendo aqui mais uma alusão a uma questão apocalíptica, né? Ou infernal mesmo. Porque aí vai haver a justiça no fim dos tempos. Vai ser o prêmio da vitória para uns e a condenação dos outros, né? Então, que vai ser a maioria no caso da sociedade, não só dos que estão vivos, porque aí você vai ter que pegar outros textos da Bíblia, né? Vai haver primeiro a ressurreição dos justos, que vão se encontrar com Jesus nos ares, junto com os que estiverem vivos na tribulação. Esses vão ser levados para o céu e tal. Aí vai passar os 1000 anos, e aí depende da teologia que segue, né? A minha é mais ou menos nesse. Vai passar 1000 anos com Jesus, depois dos 1000 anos, a condenação dos ímpios junto com Satanás. Aí já é apocalíptico mesmo, né? Essa divisória dos 1000 anos é Apocalipse. Entendi. Que aí vai ser um dos nossos próximos estudos. Exato. Vai demorar, porque aí já estamos falando do capítulo 20, né? 20? Não, 20. 19 ou 20. Tem chão ainda. Sim. E eu acho que aqui para concluir, porque esse último trecho do capítulo que a gente leu não é nada muito difícil de compreender, né? Basicamente está falando para ajudar os outros, para ajudar as pessoas, né? Exatamente. O foco do cristão, é lógico, aí entraria vários debates, né? Porque não vai ser muito o foco aqui, até por causa do tempo, mas essa questão de ajudar o próximo, porque vários outros textos Jesus fala, né? Ah, Senhor, mas em teu nome não fizemos isso e aquilo. Aí Jesus fala, mas vocês não acolheram ninguém, vocês não ajudaram o pobre, a viúva, o órfão.
Então, dá a entender de que a salvação está atrelada a obras. Então, nesse trecho aqui, entraria um debate muito grande também, né? Que parece que Jesus É que está colocando é, uma alusão de que, tipo, uma relação em fé e obra. Se você não tem obra, você não será salvo porque a sua obra não mostra fé. Então, porque não faz tem sentido, um né? debate muito grande. Hã? Não faz sentido você, por exemplo, você virou cristão hoje, aí você foi e se enfiou dentro de você se enfiou dentro de uma igreja, seja ela qual for, e de lá você não sai mais. Você vai ficar 24 horas rezando, entendeu? Pra mim isso Uhum. aqui é a questão dos talentos lá, é você enterrar o seu talento, entendeu? Não, eu É. enterrei o meu Uhum. talento porque eu tenho medo. Eu vou ficar rezando aqui, porque aí Deus vai me salvar. Basicamente é isso, Uhum. né? E essa parte aqui ele fala de tipo você ajudar os outros. Ou seja, então a partir do momento que tem uma conversão, você tem que dar fruto. Você tem que multiplicar os seus talentos. E isso envolve você realizar obras. É porque a obra tem um sentido muito amplo, né? Mas você multiplicar os seus talentos envolve você realizar obras. E essas obras, gente, não necessariamente precisam ser midiáticas. É, Tipo, a Priscila pode ter ajudado 10 pessoas de rua hoje e ninguém vai ficar sabendo nunca, sabe? É só ela e essas Uhum. pessoas que sabem, entendeu? Tem não lembro que passagem que é também dos evangelhos que fala que só a mão direita dá, a esquerda não fique sabendo, né? sim. Então, Mas De isso a gente Mateus mesmo, logo no debateu. comecinho. é como de Mateus, É. né? Isso é Então, o começo de Mateus, mas a gente debateu principalmente, isso sim, fortemente quando a gente estava nesse trecho. sim. O que acontece? Acho que você já estava com a gente, né, Cláudio? Quando Não a gente lembro. debateu isso. Eu não lembro essa Porque, parte. porque o que acontece? A gente conviu também que é importante você divulgar uma obra social para Ah, sim, incentivar as outras pessoas a fazerem. mas que essa parte de Mateus, enfim, não vamos voltar nela, mas eu acho que é mais a parte financeira, né, que se trata, mas enfim, não vamos voltar nela. Ou se É. autopromover, vamos dizer assim. Tipo, aparecer uma câmera voltada para você e você falando É, para a câmera: Eu então, estou mais é no sentido fazendo. de. Tô falando se ter mais no sentido de se autopromover nesse caso. É Entendeu? diferente você incentivar os outros e por isso divulgar, do que você se autopromover e por isso divulgar, né? É, Exato. Por exemplo, quando lá na igreja, quando a gente faz uma ação social e faz uma divulgação, a gente divulga um vídeo que mal aparece a cara de quem está ajudando. Sim, sim. E também de quem está sendo ajudado. Mal aparece o rosto. É, sim. A gente foca nas ações, né? No mas ato. acho que a questão principal desse texto, desse último trecho aí do capítulo de hoje, é que as boas obras também, elas são consequências, né, da nossa salvação. A gente não faz as boas obras porque a partir disso Deus vai me aprovar, a partir disso Deus vai me salvar, mas pelo contrário, porque Ele me salvou e porque Ele deu o exemplo e porque Ele ordena que eu siga o exemplo dele, por isso eu vou fazer as boas obras. Agora, se eu não fizer boas obras, se eu não ajudar os outros, se eu não fizer essas coisas, será que eu entendi mesmo o que Deus fez por mim? Então, acho que essa é a questão dessa perspectiva, de que as boas obras não causam a salvação, mas elas são uma consequência meio que obrigatória, né? Que mostra que realmente você foi salvo porque você entendeu e está multiplicando seus talentos. Sim. Eu acho que um Elas exemplo são que eu vi. sinais, né? As obras É, são sinais. eu acho que um Diga. exemplo que eu vi de obra é o exemplo de quando o pai tem um filho, e quando uma mãe tem um filho. Que, Sim. mano, ele vai querer falar para todo mundo. Vai querer contar essa notícia boa até para um estranho na rua. Uhum. Agora, a gente tem uma. Deus deu uma coisa muito maior muito maior pra gente. Ele deu seu filho por nós. Como que a gente não consegue fazer a mesma coisa? Acho que não é o que falou, não é causa, mas é consequência, né?
você querer Sim. fazer a obra. Uma consequência de Deus Mas ter dado seu único filho é você querer passar essa notícia boa para todo mundo. Você espalhar. Eu vou fazer uma polêmica aqui com vocês, porque eu Eu acho adoro importante. polêmicas. Opa, aí sim. Para o cristão, a salvação é somente pela graça. Então, É, não é mérito nosso. A salvação é dada por Deus, porque todos nós, o que nós merecemos é a condenação, todos nós. Então, a graça de Deus ela vem é dada porque nós não merecemos, é de graça, é de Deus. Então, nós acreditamos assim. Só que, então, quando você põe o mas depois de graça, já não é mais graça. Então, tipo, é graça mais alguma coisinha, aí já não é mais graça de Deus, são obras, você está colocando obras. certo. Aí acontece que muitas pessoas hoje, normalmente aquela galera progressista, eles colocam, tipo assim, eu sou mal, Jesus andou com prostituta, Jesus andou com pecadores, com pessoas ruins, e ele falou para não criticar e tal. Então, então, se eu aceitei Jesus na minha vida, aceitei. Mas eu sendo mal, Deus vai me salvar mesmo eu sendo mal? Então, assim, eu já sou mal, não tem como eu lutar contra o meu mal, né? Mas se Algo que você está é dentro de mau, mim. você não aceitou Jesus, ora. Não, mas eu vou ser salvo mesmo sendo mal. Essa é a questão, eu sou mal. Eu já fui salvo. Então, Ah, não tem, não faz como sentido. assim? Você é Eu, mau e foi eu, salvo. vou, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que tá na minha cabeça aqui, né? Mas teve aquela moça que rabiscou uma Bíblia lá no podcast, ficou famosa essa semana. Que ela Ah, eu é vi filha esse de vídeo. pastora, ela é filha de pastor, e ela tava com um homossexual lá no podcast, ela começou a rabiscar lá a Bíblia, falou para aceitar os LGBT, falou para aceitar as pessoas, que o que importa é o que tá no coração, e isso é muito propagado hoje em dia, né? E Sim. a André Surak sempre do exemplo aqui, né? Era uma prostituta, se converteu na Universal, e agora voltou à Agora, prostituição e falou, Deus me ama, e eu vou fazer isso aqui, mas sabendo que Deus me ama e eu já tô salva. ela tá E fazendo aí? incesto também, né? Ela não fez incesto ainda, mas um filho gravando, né? É É o ápice doentio. do pecado do ser humano, né? Onde ela tá. Mas aí fica a dúvida: ela foi salva ou ela não foi salva? Essa é a questão. Ela aceitou Jesus, É, e aí? Então, eu ela até tá entro em uma outra questão. profanando. Eu até entro em outra questão. Eu ouvi na rádio, numa rádio de debate evangélico, uma pessoa perguntou, falou assim, aqui entra na questão do catolicismo, né? Uma pessoa estava conversando com um amigo que é católico, e esse amigo católico falou, eu aceitei Jesus. Mas eu não quero sair da igreja católica, eu gosto da igreja católica, aceitei Jesus. Aí ele perguntou para o pastor, e aí, esse meu amigo, ele tá salvo ou tá perdido? Ele tem que sair da igreja católica ou não? Aí o pastor falou, não, se ele continuar lá, ele tá perdido. E isso na rádio evangélica e tal, né? Eu já vi isso e já Até vi o comentei com oposto você. também. Um padre falando Sim. E aí, exatamente isso. como é que fica isso, né? Posso falar? Tem católico que é filho da puta, tem evangélico que é filho da puta, tem católico que é gente boa, que realmente segue as coisas que Jesus é o rei dele, e tem evangélico que Jesus é o rei dele, entendeu? As terminologias que a gente usa são diferenciadas, pelo que eu tô entendendo, né? Pelo que eu tô enxergando, as terminologias são diferentes. Os objetos no culto, a liturgia é diferente, mas no final das contas, a pessoa que foi tocada por Jesus é bem parecido em ambas as religiões. E não acredito que seja a maior parte das pessoas que estão inseridas no contexto dessas religiões. Né? Mas eu sei que fez várias polêmicas aí, Pedro. Você está Sim, perguntando se a mas André Surak foi salva. Eu não sei, né? Eu não eu posso digo, condenar ela. Ou posso? é que eu digo na questão de obras, né? Tô colocando obras no geral, de pessoas no geral Então, mesmo. eu, Se o a ponto. salvação é pela graça, eu aceitei Jesus.
mas eu não tenho obras, eu Mas perdi como a é que você salvação, aceitou eu não Jesus fui e não salvo. tem obra? Então você não aceitou Jesus? Você não entendeu nada? Então, eu É. entendi o que o Pedro falou. Aí eu vou lembrar do versículo mais clássico da Bíblia, né? João 3,16 e 17, né? 16 e 17. A fé, a única coisa para salvar, o único requisito é crer em Deus. É crer no em Jesus como o único suficiente Salvador. Não tem outro requisito. Qualquer um que falar outra coisa vai estar mentindo. É crer nele. Agora, o que é crer nele? Acho que esse é o ponto. Acho que o ponto central não é se você tem que fazer obra ou não. Acho que o ponto central disso daí tem que ser: se eu crendo nele, o que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida a partir do momento que eu estou crendo nele? Porque crer que Cristo vive, até o diabo crê. Então, Exatamente. então crer por crer, até o diabo crê. E ele faz de tudo para você não crer. Porque ele sabe que ele já perdeu. Então, assim, a partir do momento que você crê, você começa a confiar nele, eu creio que Deus vai começar a trabalhar em você. A partir do momento que você Sim. permite. Com isso, a obra não vai ser consequência da fé. Vamos dizer assim, não vai ser a causa da fé, não vai ser. Mas vai ser o resultado de você permitir que Deus te transforme. Então, naturalmente, você vai acabar fazendo obra, vai acabar fazendo alguma coisa, por mais que seja uma coisa pequena, uma coisa que aparentemente você não veja. Mas Deus vai te usar. Seja você vai mandar uma mensagem perguntando para uma pessoa como você tá. Mas vai ser no momento que a pessoa tá numa desgraça tremenda. É verdade. Então, não precisa ser uma coisa nossa monumental, mas você nem vai ficar sabendo. Não existe fé sem obras. Então, assim, não é a obra pela obra, mas é você confiar em Deus, você permitir realmente que Ele seja seu Salvador, e você confie nisso daí, não simplesmente fale. Então, acho que esse é o ponto que vai. Então, quando eu vejo que Tiago fala, lá no livro de Tiago, não lembro que versículo fala que a fé sem obras é morta, eu acho que é mais nesse sentido, porque se você creu e não começou a fazer obra, quer dizer que você não permitiu que ele age em você. Eu entendo que isso vai muito da sinceridade da nossa fé, né? Cada um só vai poder responder pela sinceridade da sua própria fé. Não tem como a gente consegue ver sinais, né, sobre a fé dos outros, a atitude dos outros, mas certeza mesmo a gente só vai ter da nossa fé. E vai da sinceridade mesmo, que se for uma fé sincera, a gente entende, lendo a Bíblia, que isso naturalmente vai fazer com que a gente queira obedecer ao Senhor, queira fazer boas obras, querer fazer essas coisas que a gente viu no final do capítulo aí. Mas, por exemplo, aí o exemplo clássico que quando a gente vai desse assunto sempre fala, né? O ladrão da cruz ali, ele creu em Jesus, enquanto um de um lado, né, não creu, zombou, o do outro lado creu em Jesus e Jesus falou que por causa da fé dele, hoje mesmo estaria com Jesus no paraíso. Aquele ladrão ali não teve tempo de fazer boas obras, porque ele estava morrendo ali na cruz. Então ele não foi salvo? Não, Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a questão foi a sinceridade da fé dele. Claro que se ele tivesse uma vida ainda que continuasse, a sinceridade da fé dele iria produzir bons frutos. Mas a questão é em quem estava a fé. Assim como a fé daquele ladrão esteve depositada em Jesus e por isso ele foi salvo, a minha e a fé de vocês está em Jesus. E isso vai fazer com que a gente queira obedecê-lo. Porque no caso a gente Aquele ladrão fez obra, Pri. Ele fez obra. A obra dele foi uma das maiores obras que alguém poderia ter feito. Ele testemunhou sobre Jesus pregado na cruz do lado dele. Ah, sim. Tem obra maior do que essa? Sem saber realmente o que ele estava fazendo. Sim, Ele olhou e ele verdade. falou, não, pera lá. Vocês pegaram pesado demais aqui. Se crucificar eu ou aquele outro vagabundo ali, tá tudo bem, pô.
Agora, vocês crucificaram um cara que, eu ouvi o cara pregando por aí. Esse cara não é isso que vocês estão falando. Então, você entendeu? Esse cara, mesmo numa situação em que ele não tinha nada a ganhar com falar isso, pelo contrário, ele podia despertar a ira de um romano que podia enfiar uma lança nele ou tacar coisas nele, que era de praxe, de costume na época, ridicularizar pessoas na cruz. Ele mesmo assim deu um testemunho, falando, eu poderia sofrer um pouquinho mais. Então ele não mediu as consequências para dar um testemunho de Cristo. Então ele tem obra, aquele cara tem obra. Ah, sim, mas isso, de fato, é como eu falei, pela sinceridade da fé dele. Eu tô falando obra no sentido que a gente tava falando de fazer o bem, de multiplicar os talentos. Ali o que ele teve tempo de fazer foi testemunhar, foi mostrar a sinceridade dele, entendeu? Isso que eu quis dizer. Sim. Mas então, exatamente eu chego no ponto que eu tava colocando. Não existe fé sem obras. Então, acho que se você passa por uma verdadeira conversão, você... Só para concluir, Cláudio, rapidinho. Se você passa por uma verdadeira conversão, não existe como você não fazer obra. Sim, não existe sim. como você, tipo... Você vai que, sabe, tipo... Não tem uma pessoa até hoje que depois que eu me converti... Depois que eu me converti, não tem uma pessoa que me falou pra mim, que não tem Bíblia, que eu não fui lá e dei uma Bíblia pra pessoa ler. E que se converteu também. Converti vários depois. Entendeu? E quando eu, por exemplo, quando eu era ateu, eu achava isso idiota. Por que eu vou sair distribuindo Bíblia para as pessoas? Para encher o saco delas com religião? As pessoas não querem saber de religião. Eu pensava isso. Entendeu? E então, assim, tipo, não interessa quantas Bíblias eu distribuí ou para quantas pessoas, tal. O que interessa é que, assim, quando a gente tem uma conversão sincera, a gente vai realizar algum tipo de obra, seja ela qual for. Nem que seja, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias um morador de rua veio conversar comigo, fui conversar com ele e falou: eu sou muito devoto de São Judas. Aí eu falei: por quê? Ele: eu não sei, porque minha família era. Eu falei: cara, então assim, você tá falando uma coisa muito preciosa para mim. Porque a carta de São Judas é absurda. É uma das cartas mais absurdas da Bíblia. Eu falei para ele, em termos de boas, né? Então eu falei: leia uma carta de São Judas, né? Leia a carta de São Judas para você ver o que tá falando. Então eu tenho certeza que depois dessa interação ele foi lá e leu, né? Eu não tinha nenhuma Bíblia à disposição para dar para ele nessa ocasião, né? Mas se eu não fosse convertido, eu não saberia dessa informação e nem me importaria muito com isso, entendeu? Cláudio, você ia falar? Então, mas acho que assim, o ponto que falou do ladrão, eu acho que é só interessante falar que foi a profissão pública da fé, né? Foi aquele lá quem crer e falar do meu nome, né? Então, o ladrão que foi salvo, aquele momento não diria que foi só obra, mas foi um momento de declarar com a boca, com a sua própria boca, em público, que Cristo é o Salvador, né? Já cumprindo, antes mesmo de Cristo ressuscitar, já cumprindo o que ele falou que precisava ser feito, né? Que crer nele e falar publicamente que crê nele. Não adianta só não ser crente, não, tem que falar que crê nele, né? Não adianta ser crente espião. Então, eu acho que esse ponto que o ladrão falou é justamente isso. Que ele falou, você foi tudo, né? Você não deveria estar aqui, né? Então acho que é só isso que eu acho interessante. Não é o só contribuir. Mas acho que próprio Paulo falou, né? Que não existe fé sem obras. Fala aí, Pedro. Não, aí foi Tiago. Mas Paulo, que é onde eu vou entrar aqui, Paulo, ele foi Tiago, irmão do Senhor? É outro Tiago, evangelista. Não. Mas é a carta de Tiago, né? Quando a gente fala essa questão de obras, a gente tem que entender a questão de salvação no sentido de que a própria Bíblia diz que nós fomos comprados por alto preço. E aí a Bíblia fala que o nosso corpo já não é mais nosso, mas é templo do Espírito Santo.
Então, nós somos comprados e já não nos pertence mais. Então, aquela teoria de meu corpo, minhas regras, acaba para o cristão. Já não é mais o seu corpo. Exato. Exatamente. Então, por isso que entra a questão da tatuagem. Muito cristão aí tá fazendo tatuagem porque acha bonitinho, mas você tem que pensar, pô, mas se Deus não me fez com isso, por que eu vou fazer? Se o corpo já não é mais meu, eu não tenho mais que mexer nele. Então, se eu já fiz, beleza, tá lá. Mas eu tenho que pensar em muitos pontos, porque já não é mais eu, mas aí já é o espírito que tem que estar vivendo em mim. Então, aí entra a questão de alimentação, cuidar do próprio corpo, fazer atividade física, tudo isso aí já entra, todas as questões de talento. Mas aí entra Paulo também, que fala, tá, eu até abri aqui Gálatas 5, mas eu poderia também ler o livro de Romanos, também é top demais, o capítulo 8. Mas o capítulo 5 fala isso, né, aqui, ó. Porque a carne, aqui, ó, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, eu já não tenho que fazer mais o que eu quero, porque aí entra uma luta entre o espírito e a carne. Quando eu aceito Jesus, é o Espírito Santo que vai agir na minha vida, eu tenho que escolher o espírito. E aí entra aqui, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Onde Mas tá o fruto isso? do Espírito, Gálatas 5, versículo 16 em diante. Ah, Então beleza, a pode carne, continuar. então o fruto da carne é todas essas coisas ruins. Então muitas pessoas até parece que estão fazendo coisas boas, mas no fundo é ruim se não for pelo Espírito. Agora fala aqui, o fruto do Espírito é o amor, que é a lei, né? O amor não é sentimento, mas é um mandamento. O gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então você vê, né? O salvo, ele não pratica obras, qualquer obra. Quem pratica a obra na nossa vida, do salvo, é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ler todos esses contextos. Porque às vezes você pega um trecho ali e fala, tá aqui, tá isso. Não, você tem que ver todo o contexto. Quem faz a obra do cristão é o Espírito Santo, não é mais nós. A gente não tem que mais fazer as nossas vontades. Mas é sempre pedir o Espírito Santo. Por isso que lá em Atos, Paulo, várias vezes aparece lá, Paulo queria fazer uma coisa, mas o Espírito impediu Paulo de fazer o que ele queria fazer para mandar ele para outro lugar. E, você vê assim que como que o Espírito age na vida da pessoa. Já não é mais. Aí você entra em Jonas, né? Jonas queria ir embora e o Espírito mandou ele para Nínive. Então, essa transformação que é do cristão, do salvo, Não, né? É o Espírito e tem que outra. anda. Acho que em umas cartas mais avançadas de Paulo, ele diz que não é mais ele que move o corpo dele, que é o próprio Espírito, Sim. que ele não pertence mais a Sim. ele há muito tempo, entendeu? Eu acho que é Romanos que ele fala sobre isso. E para fazer viagens do tipo que ele fez, se você olhar os mapinhas das viagens do Paulo, realmente, aquela época, uma viagem era muito perigosa, né? Uhum. Não sei se teria muitas pessoas que se sujeitariam a esse tipo de viagem gigantesca, né? E ele fez uma viagem, saiu do hemisfério sul, foi pro hemisfério norte, causando em todas as cidades que ele foi, entendeu? Que foi causar. Pregar o evangelho, sendo um dos primeiros a pregar o evangelho, é causar. Entendeu? Sim. Você ia chegar no lugar e a autoridade local ia ficar puta com você. Não, teve lugar que o pessoal ganhava dinheiro lá, os feiticeiros ganhavam dinheiro pra caramba. Ele chegou lá condenando. O povo ficou puto, né? Porque ele tava mexendo com a questão financeira lá e o pessoal desceu o cacete nele, né? Mandando embora. Aham. Sim. Insano, né? Muito interessante isso. Mas é isso, então acho que a conclusão é que não existe fé sem obras e ao mesmo tempo a gente não é responsável pelas obras que a gente faz,
A não ser quando a gente se obriga a fazer alguma coisa, né? Porque a gente sabe que isso é lei de Deus. A gente está a todo momento enfrentando a vontade da carne, mas a gente tem que sempre seguir a vontade do Espírito. Então por isso Sim. que tem muito cristão que está fazendo besteira aí, porque está seguindo a carne e não o Espírito. Uhum. Sim. Concordo. Cláudio quer complementar? Acho que é isso mesmo. Não lembro de mais nada. Pô, beleza, então. Acho que foi bem completo hoje, né? Bem bacana. Foi muito bom. Maravilha. Vamos finalizar então aqui. E depois que a gente finalizar, eu vou só pedir pro Cláudio ficar. Se o Pedro quiser ficar também pode ficar, mas só para perguntar umas 2, 3 coisinhas para ele. De boa. Então falou, Beleza. gente. Obrigado. Vou Falou. encerrar aqui. Valeu. Falou.